Você sabia que o primeiro rei de Portugal, Afonso Henriques, aprisionou a sua mãe, a Condessa Teresa, no castelo de Póvoa do Lanhoso? Hoje eu vou contar essa história para vocês. Eu sou Guilherme Gutmann e esse é o canal Guilherme na Europa. Bom, estamos no castelo de Póvoa do Lanhoso. Póvoa do Lanhoso é uma cidade bem pertinho aqui de Braga, acho que deve dar uns 17 quilômetros, né? E nós viemos fazer essa filmagem aqui, porque esse castelo é uma das coisas que eu sou apaixonado aqui no Minho. E a história desse castelo, é uma história muito antiga. Começa aqui, quer dizer, essa formação granítica aqui, esse monte que a gente está aqui, essa montanha, né, que vocês vão ver ao longo do vídeo, ela teve desde a ocupação 1000 anos antes de Cristo, ou seja, estamos falando aí do período da Idade do Ferro, já havia aqui um castro, ou seja, havia povos originários habitando aqui. Da mesma forma, como a gente já mostrou lá em Citânia dos Briteiros, essa região do noroeste da Península Ibérica foi onde se desenvolveu a cultura castreja, que são essas ocupações, habitações em que as pessoas moravam, em casas circulares, com pedras, e que tinham um desenvolvimento muito grande. E que eram pastores, agricultores e guerreiros ferozes. Não é à toa que os romanos demoraram 200 anos na conquista da Península Ibérica. Eles começam isso lá no terceiro século antes de Cristo, no 218 antes de Cristo, e vão pacificar, botar a Pax Romana de Augusto só em torno do ano 20 antes de Cristo. Bom, então aqui inicialmente teve essa ocupação castreja e ao longo do tempo foi se desenvolvendo. Como ele está, esse monte é um monte alto, grande, ele, depois dessa cultura castreja e após a conquista romana, passa a ser aqui uma torre dos romanos. Os romanos ocupam aqui e ficam tendo aqui um posto de observação muito importante, porque aqui a vista é fenomenal. Do ponto de vista militar, isso aqui é imbatível. Bom, o tempo vai passando, invasão dos suevos, dos visigodos, estamos no reino dos visigodos, os muçulmanos invadem e lá pelo século X nós temos aqui uma importância grande. O castelo já está feito, hoje o castelo está reduzido aqui à torre de homenagem, mas ele era muito maior, ele tinha inclusive muralha, era um local inexpugnável. Muito bem. Lá no século XI, né, a Teresa, Condessa Teresa, ela herdou o condado, né, o marido morreu, e ela começa a se aliar ao pessoal da Galiza, aos nobres da Galiza, e a irmã dela, a rainha Urraca, a meia-irmã dela, resolve dar um basta ali nas coisas que, enfim, na ousadia da Condessa Teresa. E aí o que acontece? A Teresa vem se refugiar aqui no castelo de Lanhoso, e isso é ano 1120, mais ou menos, e a rainha Urraca vem com suas tropas e cerca, mas não consegue tomar conta do castelo. E aí acaba tendo um tratado de Lanhoso, de 1121, em que a Condessa Teresa se compromete a prestar vassalagem à sua irmã, a meia-irmã, a rainha Urraca, que é a rainha de Leão e Castela, e Galiza. O tempo vai passando, em 1128 ocorre lá em Guimarães, nós já falamos sobre isso no outro vídeo, ocorre a famosa Batalha de São Mamede, em que de um lado estava a Condessa Teresa com seus nobres galegos, que eram os seus aliados, e os nobres portugueses, os nobres aqui do Minho, aliados do seu filho, do Afonso Henriques, que pretendia passar a administrar o condado. E a batalha é vencida pelo Afonso Henriques
E a mãe, reza a lenda, que teria ficado aprisionada aqui no Castelo de Lanhoso e posta a ferros pelo seu filho, né? Então o Afonso Henriques teria aprisionado a sua mãe. E essa, com ódio do filho por conta desse desatino, ela lança uma maldição para ele, dizendo que ele tirou as terras dela, que foi o pai dela, o poderoso Afonso VI, que deu para ela, e tirou o marido, porque ela estava casada com um nobre galego, né? E aí diz que ele vai quebrar as pernas. E depois, na tomada de Badajoz, o Afonso Henriques, de fato, tem um acidente e fica aleijado da perna, né? E muita gente atribui isso à maldição da Teresa. Mas isso é lenda. Então isso é um fato muito interessante, que dá uma fama grande aqui para o Castelo de Lanhoso. É o aprisionamento da Condessa Teresa. Mas há depois, no século XIII, um acontecimento trágico. O alcaide do castelo, ele descobre que a mulher dele está tendo um caso com um frade de Terras de Bouro, que é aqui pertinho. E aí, por vingança, ele prende todo mundo no castelo, não só a mulher adúltera, como o frade e todos os empregados, porque sabiam da história e não contaram para ele, e queima o castelo. Taca fogo, todo mundo aqui dentro, morre todo mundo queimado, enfim, é um horror. Esse alcaide, ele casa, e da descendência dele vai nascer um tetraneto, que será o condestável Nuno Álvares Pereira, né? Então, o Nuno Álvares Pereira é descendente, é tetraneto do alcaide que tacou fogo aqui no castelo e matou todo mundo. Bom, essas são as histórias aqui do castelo. Ele teve também depois um outro problema, quer dizer, ele no século XVII, um rico comerciante decide destruir parte do castelo, muralha, para fazer aqui uma igreja. Tem igreja aqui pertinho, uma capela, Nossa Senhora do Pilar, e constrói algumas outras capelas, e acaba, enfim, tendo uma destruição de grande parte do castelo. Mas essa torre de homenagem e esse canto aqui está bem preservado, e vou dizer uma coisa para vocês, vale a pena a visita, é muito interessante. Tem um vídeo que mostra toda a história do castelo, tem um professor de história que dá informações preciosas, a entrada custa €1, vale a pena a visita. Esse foi mais um episódio do nosso canal. Espero que vocês tenham gostado dessa história aqui do Castelo de Póvoa do Lanhoso.